Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Barista Peregrino. Hoje teremos um bate-papo a respeito do espírito peregrino com o nosso querido Ricardo Brivio, o padeiro peregrino, e tem o seu Instagram Pan, Vinho e Camino. Nosso objetivo é compartilhar experiências e ajudar futuros peregrinos. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Ricardo Takoshi, do canal Barista Peregrino. Esse canal do YouTube que eu tenho é um canal que a gente criou para compartilhar experiências dos peregrinos e ajudar futuros peregrinos. Hoje eu tenho a honra de estar com o Ricardo Brivio, famoso peregrino aqui, já que é mais novo que eu, mas muito mais experiente. Já foi em vários podcasts, né? E eu sou muito agradecido por ter aceitado vir para esse não é entrevista, é um bate-papo aqui entre peregrinos e tal, né? Só para, por protocolo, para pessoas que não possam estar enxergando, né, ou para o podcast, né? Só vou me descrever como é que está hoje, né? Eu tenho traços orientais, né? Apesar que eu sou mestiço com espanhol, né? Eu estou com uma camisa azul, né, que é da associação, aqui em homenagem a você, né, também da associação, e tem cabelos escuros, e meu quarto tem várias plantas, uma foto do caminho e um azulejinho do Santiago. E estou usando a mesma pingente do caminho. Por favor, Brivio, se apresenta um pouquinho, se descrevendo também. Sim. Bom, eu estou vestido com uma camisa azul. Bom, tenho cabelos pretos, é isso, né? Moreno, cabelo liso. É isso, né? Basicamente é isso. Isso. Para a gente dar início, né? Primeiro, Brivio, eu queria que você contasse um pouquinho de você, né? Até antes do caminho, né? Assim, como é que era sua trajetória, sua vida, até chegar o momento que a gente chama de o chamado, né? Que você decidiu ir para o caminho, assim, até você ter os contatos com o caminho. Eu queria que você contasse primeiro uma historinha da sua história, de você antes. Bom, eu sou paulistano, nasci na cidade de São Paulo, capital. Eu venho de uma família de imigrantes portugueses, de um lado, o lado paterno, imigrantes italianos e espanhóis do lado materno, se bem que a minha avó materna é mineira, pertinho de Guaxupé, que aliás é uma região de café, né? Então a mãe da minha mãe é mineira de Monte Santo de Minas, uma terra de muito café, e a minha mãe é de Presidente Prudente. O meu avô materno é de uma cidade próxima de Milão, do norte da Itália, 40 quilômetros de Milão. E a parte paterna são de portugueses. Então esse meu background aí, ascendentes, né? O Brivio é italiano, né? Tem Brivio é italiano, esse é do meu avô materno. E a parte paterna, Soeiro Rodrigues, são todos portugueses, né? Do norte, ali da Serra da Estrela, da Guarda. É uma região linda, né? Tem o famoso queijo da Serra, né? Isso. Eu sou formado em administração, minha primeira formação, mas também estudei música, estudei violão, mas não tenho uma carreira no violão profissional, né? É mais um hobby, né? E trabalhei na área de serviços, né? Nós tínhamos uma empresa familiar que perdurou aí por 45 anos, e eu atuei cerca de 21 anos. Então a minha primeira formação é essa. Era uma empresa de transportes, coletas e entregas, aqui em São Paulo, Grande São Paulo. E como é que foi que, sei lá, você teve conhecimento do caminho ou das peregrinações e até você fazer o caminho? Como é que foi esse período, assim? Então, nos anos 90, eu estou em casa e assisto um documentário. Esse é o primeiro contato, um documentário na TV Manchete, Canal 9. Para o pessoal aqui de São Paulo, e que tem uma faixa etária aí de 40 a mais, vai lembrar do Canal 9, a TV Manchete, que era do Adolfo Bloch.
E eu assisto um documentário lindo, em que aparece a Ana Sharp, a Baby do Brasil, e tem um narrador assim, que assim, eu me lembro que foi muito impactante para mim. E esse programa me causou uma emoção muito grande, porque era uma filmagem do Caminho de Santiago, de alguns trechos, com a Ana Sharp, e ela contando experiências, o narrador também entrando. E eu me lembro muito bem da Baby do Brasil com ela numa igreja, no final desse documentário, e a Baby cantava Ave Maria, a capela. Então, nossa, então você pode imaginar essa emoção de ver, assim, uma rota pela Espanha que une história, geografia, religiosidade, cultura, arte, gastronomia, e você assistindo esse documentário. Aquilo me impactou de uma tal forma, eu deveria ter entre 17 e 18 anos, 19 anos, e ficou muito, muito presente na minha memória. E eu senti, nossa, um dia eu quero também estar nesse lugar e percorrer esse caminho. Esse documentário acho que tem no YouTube até hoje, lá dá para ver se quiser. Eu não sei se... Olha, eu procurei bastante, viu? Algumas coisas da Ana Sharp tem, entrevistas e tal. Então, eu só sei dizer assim, depois do ano de 97, o Globo Repórter apresentou uma reportagem do caminho. Eu me lembro muito bem, 1997, e tem no YouTube, tem esse documentário. E em 1999 tem um outro documentário também do Caminho de Santiago. Esses dois também eu assisti e foram impactantes. Sim. Curioso que o pessoal me pergunta sobre o Paulo Coelho, né? Eles me perguntam sobre o livro do Paulo Coelho. Eu fui ler o livro do Paulo Coelho um ano antes de ir para o caminho, 2012, é que eu fui ler o livro do Paulo Coelho. E o que você achou? Olha, eu gostei do livro. A gente sempre ouve muita crítica, né? As pessoas julgam demais, né? Ah, eu não gostei da maneira como ele falou. Ah, porque ele não é peregrino puro, verdadeiro. Porque ele foi até o Cebreiro, ele encontrou a espada dele e foi para Santiago de condução. Sabe, eu gostei da forma como ele contou a história do caminho, como ele conta a história dele, esses encontros que ele tem com a pessoa que o ajuda lá, né, o conselheiro. Olha, eu gostei da história, né, não é algo apaixonante, mas assim, eu gostei do livro. Eu acho que para mim somou como uma forma de somar ao meu caminho, de ter uma curiosidade, entendeu? De ir para o caminho. Eu li o livro do Paulo Coelho quando eu tinha uns 15 e ficou aquela semente de querer ir. E um pouco antes de eu ir, eu li de novo e daí já não teve o mesmo impacto. Mas, assim, para mim foi muito importante ter esse sonho de viajar e peregrinar. Quando eu era muito jovem, eu sempre ficou aquela semente de um dia eu vou, um dia eu vou, um dia eu vou. Né? Isso que foi muito importante para mim, né? Numa época ainda jovem. Mas, e agora, depois... Então, depois... contato com a informação, assim, até você realmente decidir que ia, essa preparação, ou o que a gente chama de chamado, assim, como é que foi? Então, assim, 18, 19 anos, aí entrou exército, faculdade, ao mesmo tempo, começando a trabalhar. Aí depois, namoro, casamento. Então, vamos dizer assim, a vida a gente já assumiu as cargas, né? A gente pode falar as responsabilidades da vida. Então, entre essas atividades e depois eu encontrar a CACS, então passaram-se praticamente 18, 19 anos. Então, você pode imaginar, né? 18, 19 anos até conhecer a CACS em 2011. Em 2011, após conversar com um grande amigo meu, que ele é massagista, quiroprata, a gente conversando e veio o papo sobre o caminho. E eu falando, olha, é um grande sonho que eu quero realizar. Ele falou, Ricardo, tem uma associação na Vila Mariana chamada ACACS. Você não quer dar uma pesquisada? Fui pesquisar, isso 2011. No mês de outubro,
Agora, em outubro, serão 10 anos que eu entrei como associado da CACS. Eu entro de associado da CACS e começo a participar das atividades da associação. O presidente era o Paulo Bertechini, entende? E aí, nesse mesmo ano, o Paulo fala, Ricardo, você não quer ajudar a gente como voluntário? Eu percebi que você é muito envolvido, você é muito apaixonado pelo caminho, você não quer ficar com o nosso Facebook? Né? E aí eu comecei a publicar as coisas da CACS, textos, fotos sobre o caminho, atividades da CACS, e foi assim. Mas aí você estava totalmente envolvido com a CACS, com a associação, até você realmente ir fazer o caminho. Depois, como é que foi? Então, aí a CACS 2011. O caminho eu parto em junho de 2013. Então, são um pouco menos de 2 anos entre entrar na associação e aí me aproximar do caminho. Nas caminhadas você vai conversando com as pessoas que já fizeram o caminho, você participa de palestra, aí você tem acesso à biblioteca, começa a pegar livro, aí você vai lendo os livros, é um livro depois do outro, aí aquela chama do caminho volta a ficar forte, né? E aí eu começo a perceber, na minha vida pessoal, que eu consigo programar o caminho para 2013. E 2013 eu consigo realizar o sonho de ir para o caminho. Você fez o caminho francês? Caminho francês, isso. Eu começo o caminho em junho de 2013, saindo de Saint-Jean-Pied-de-Port. E você fez em quantos dias você fez o caminho? Meu caminho foram 36 dias. 36 dias. E depois, assim, você voltou para o Brasil, como é que foi essa transformação, o impacto do caminho para você na sua vida? Assim? Quando eu vou para o caminho, eu estou vivendo um momento pessoal e profissional de mudança, de conflito, de novas perspectivas, uma crise pessoal no casamento, no primeiro casamento, uma crise na atividade profissional. Quando eu parto para o caminho, então, além de ser um sonho de infância, quando eu parto para o caminho, eu parto naquela famosa crise da meia-idade, que muita gente descreve, né, que é 37, 38, 39 anos, que você fala, bom, tudo aquilo que eu havia planejado, que eu já vinha vivendo, já começa a não fazer tanto sentido. Ou então eu começo a questionar, será que existem novas possibilidades de vida? Então eu parto para o caminho também, colocando nesse caminho, quem sabe, um novo rumo, um novo caminho de vida. Então, assim, eu vejo que isso acontece não só comigo, mas com muitas pessoas que vão para o caminho depositando essa nova vida em perspectiva, né? Perfeito. Não, pessoal, realmente, cada um tem uma experiência. É justamente esse testemunho das pessoas que é interessante ver que é diferente para cada um, né? Como que isso transforma. E depois... É diferente. É diferente porque você veja bem, eu atendendo na CACS como voluntário, eu percebia que muita gente percorria o caminho, é mais uma atividade é mais um checklist de um lugar curioso que eu quero conhecer e percorrer o caminho como uma experiência. Entende? Eu quero percorrer o caminho como uma atividade física, eu quero fazer como uma espécie de turismo pela Espanha, entende? Então, tem essa forma também de ir para o caminho, e é válida. Tem pessoas que vão para o caminho já, assim, colocando, o caminho de Santiago, milenar, 1000 anos de história, a parte espiritual, mística, meu Deus do céu, lá eu irei encontrar resposta para as minhas perguntas, ou então, de repente, novas perguntas. O que será que eu irei encontrar? Assim, o que eu posso te falar é o seguinte, quem vai para o caminho de Santiago, assim, tem uma expansão
ter uma expansão de consciência, encontra novas possibilidades de vida que ele nunca imagina que poderia encontrar. Isso eu posso garantir, porque você, assim, nós conseguimos encontrar companheiros de caminhada com os quais você vai dividindo sonhos, perspectivas, conversas. Então, só essas conversas já são super enriquecedoras, né? E aí você vai andando por aqueles locais maravilhosos, cidades centenárias, pontes romanas. Meu Deus do céu, você vai tendo uma expansão que é realmente surpreendente. A emoção vai surgindo. Você vai caminhando, de repente você começa a ter uma emoção, um choro do nada. E aí você olha para aquela imensidão de paisagens. Você fala, nossa, eu estou dentro de um quadro. Eu estou dentro de uma paisagem viva. Não, é algo assim que te deixa encantado, né? Mas, assim, na tua parte pessoal tua, né? Assim, como que foi, assim, quando você voltou, como aquilo te transformou, assim, na tua experiência pessoal? Quando eu volto do caminho, eu volto àquela história, né? As pessoas sempre dizem, o caminho começa quando você termina. O caminho da sua vida, né? Eu vejo assim, você volta do caminho com uma nova visão da sua vida. Então você volta, aí você volta para a sua vida normal, cotidiana, e você vai ter que encarar novamente a sua vida que você deixou aqui. Então a parte profissional, a parte pessoal, você vai reencontrar com a sua família. Então o seu olhar para com a sua família é outro também. Por incrível que pareça, em 36 dias, em 40 dias, parece um pouco tempo, né? Mas assim, com a experiência do caminho, você volta, as pessoas te olham de uma forma diferente. Porque você muda fisicamente, então você muda psicologicamente, né? E você também olha para as pessoas próximas de uma outra forma. É curioso isso, né? Realmente é muito, para mim foi muito impactante, né? Porque eu volto e eu encaro também uma questão pessoal muito importante, que é encarar esse primeiro relacionamento que eu tive, um casamento longo, e encarar que eu e a minha primeira companheira, minha primeira esposa, nós tínhamos que tomar uma decisão com relação a essa vida, né? Então, nós decidimos em conversa, foi uma conversa amigável, uma conversa difícil, mas amigável, nós decidimos um divórcio amigável. E eu tenho um filho do primeiro casamento. E naquela época, um menino com 13 anos de idade. Então, o caminho me proporcionou ferramentas para poder tomar aquela decisão de maneira mais madura, né? E decidir realmente dar esse passo, né? E me divorciar e poder libertar a minha primeira companheira e me libertar também. E a partir de então recomeçar uma nova vida. Perfeito. Mas, e depois, Ricardo? Você terminou então em 2013, daí você continuou as atividades como peregrino, você deu um tempo, como é que foi você fez outros caminhos? Isso, aí em 2014, eu ainda com possibilidade de tempo e de recursos, eu fui para percorrer o caminho de Assis na Itália. O caminho de Assis muito significativo, porque eu sou devoto de São Francisco e como eu tenho também ascendência italiana, então eu pude unir a devoção a São Francisco, poder percorrer mais um caminho peregrino e um caminho na Itália. Então esse caminho foi em grupo. Esse caminho de Assis foi em grupo. Foi com Paulo Bertechini, a Cristina Menghini e mais 12 pessoas, 12 amigos e amigas queridos. E o caminho na Itália. Quantos dias, quantos quilômetros tem esse de Assis? Caminho na Itália, 380 quilômetros, 18 dias. Foi belíssimo. Andar pela Itália é uma outra experiência. Não só por ser um caminho em grupo,
Mas, assim, é uma outra experiência geográfica, cultural, histórica, e a emoção de São Francisco, né? E aí já é uma outra emoção, uma outra sensação. É belíssimo, belíssimo. Foi lindo, foi maravilhoso. Recomendo, viu? Recomendo muito. Eu fiz a Via Francígena. A Assis vem assim, a Francígena vem sempre abaixo. Sim. E depois? Depois de 2014? Só para amarrar a questão do caminho de São Francisco, a região de Assis é Úmbria. Nós começamos na Toscana, em Laverna, o Santuário de Laverna, onde São Francisco teria recebido os estigmas de Cristo. E foi a experiência maior, transcendente que ele viveu, né? Então nós partimos de lá em direção a Grétio. Grétio é o local onde Francisco criou o presépio, né? Foi ele que criou o presépio de Natal, né? Então nós atravessamos Toscana, Úmbria e terminamos o caminho em Grétio, que já é a região de Lásio. Ou seja, o caminho de São Francisco de Assis, muitos pensam que termina em Assis, que é a cidade onde ele nasceu. Não, ele passa por Assis e nós seguimos o caminho em direção até Grétio. Que você pode, aliás, percorrer o caminho saindo de Grétio e terminar no Santuário de Laverna, no Monte Alverne. É uma possibilidade também, que é bem interessante. E depois? Tá. Aí depois eu fico no Brasil, aí ainda voluntário na CACS. Em 2015, eu sou chamado pelo presidente e pelo responsável financeiro, pelo presidente Daniel e pelo Marco Sanches, eu sou convidado a entrar como secretário da CACS. Aí já era um chamado para trabalhar como funcionário da CACS. Então eu aceito, eu entro no lugar do Paulo Sérgio, que é uma figura super importante na CACS, que ficou lá por cerca de 15 anos, e aí eu desempenho a função de secretário durante praticamente 2 anos. Depois que você já tinha feito os caminhos, você foi ser secretário, então? E o caminho de Santiago francês e o caminho de Assis. Aí eu fico no Brasil como secretário da CACS. E aí atuando internamente. Que foi uma experiência riquíssima, porque lá você tem um atendimento administrativo, que é toda a questão de burocrática, e você também tinha um atendimento telefônico e presencial. Então eu travei contato com centenas de peregrinos e peregrinas do Brasil todo, né? Mais de São Paulo, né? São Paulo e região. Também foi uma experiência rica, né? Foi super, super rica. Maravilha. E agora, de novo, no tema que a gente se propôs a fazer hoje, que é sobre o espírito peregrino, né? Que contasse um pouco, assim, né? Quando eu já vi algumas lives tuas, né? Você tem sempre uma parte, assim, mais mística ou poética, assim, espiritual, assim, sempre que você fala, queria que você falasse alguma coisa a respeito dessa parte, assim, como você sente o caminho, assim, né? Não esse caminho, mas os outros caminhos também, como que você transformou e você tem essa visão hoje dessa questão aí para os peregrinos, né? Ser peregrino, né? Então, eu gosto de olhar o caminho como uma experiência humana complexa. Ela é complexa porque ela é multifacetada. Ela é uma experiência humana que envolve a parte física, né? A parte física em si, que é você estar com o seu corpo preparado para uma sequência de caminhadas diárias de 25 a 30 quilômetros. Então você tem que ter a disposição física, você tem a parte da razão, que é o seu planejamento, né? O seu plano mental e racional de ir para o caminho, o planejamento. Tem a parte emocional, que aí entra o chamado, né? O chamado, o sonho de você percorrer o caminho. E aí eu associo essa parte emocional à parte poética. No meu caso, eu gosto muito de literatura, em geral. Então eu gosto muito de associar a poesia.
as poesias, né, que tem relação com a caminhada. E aí você liga isso também com a parte da natureza. A natureza ela tem uma questão afetiva e emocional com todos nós, né? A natureza te dá paz, mas ela desperta emoção também. Não é difícil você ouvir de vários peregrinos que se sentiram emocionados em trechos de caminhos, não só o caminho de Santiago, caminhos no Brasil e no mundo todo. A natureza abre, eu acredito que, não sei se chakras, não sei se canais, né, emocionais, que despertam essa emoção. Então, a peregrinação, ela é uma experiência multifacetada, né? Ela é uma experiência humana rica por excelência, né? Então eu gosto muito dessa questão poética, tanto que eu coloco no meu Instagram ou no meu Facebook, eu sempre publico poesias e pensamentos, não só meus não, meus também, mas também de poetas, né? Fernando Pessoa, do Antônio Machado, que eu gosto, adoro Antônio Machado, que ele é um poeta de Sevilha, né? Sevilhano, que tem cantares, né? Então, os Campos de Castilha. Então, eu sinceramente, fico super emocionado com essas poesias. E acho que tem tudo a ver com o caminho, né? Absolutamente tudo a ver. Eu vi uma vez você falando assim que quando você está no caminho é que você vive de fato. E aqui, quando está aqui na realidade, não é a vida, né? Que quando lá que você sente... Já vi você falando assim. E também, assim, da gente... como você falou, da parte da reconexão com a natureza, né? Tem o caminho é longo, tem passa pelas cidades, diferente você está na periferia, assim, quando você tem uma energia histórica, importante lá, mas lá tem os castelos, morreu gente pra caramba e tal, mas lá na natureza você tem essa reconexão com a natureza, mesmo aqui nos caminhos que a gente faz por aqui, a gente tá na cidade, tem uma poluição de informação energética, tudo, e quando a gente tá lá, a gente vai pro campo, dá uma fuga lá, faz um passeio de um dia, já tem essa reconexão da natureza, parece dar apesar do cansaço físico, a gente volta aliviado por causa dessa, dá um descarrego do negócio, mas essa reconexão com a natureza é muito importante para reenergizar a gente, né? Se nós fazemos uma caminhada de um dia, já é um grande benefício. Mas assim, na CACS como voluntário, ou como secretário, e conversando nas lives, eu gosto de salientar um ponto importante. O caminho de Santiago, eu acredito que é necessário um caminho longo. Leia-se caminho longo. Caminho de 15, assim, no mínimo de 15 dias. Você só vai conseguir se desconectar e entrar efetivamente naquilo que o pessoal fala do despertar do caminho na sua vida. Você só vai conseguir mergulhar no caminho depois de 2 semanas, até 3 semanas em diante. Porque um caminho curto, você ainda vai estar muito racionalmente ligado à sua rotina. Então você vai estar ligado ao que você deixou no trabalho, você vai estar ligado às questões familiares. Se você é pai, você vai estar ligado a assuntos relacionados aos seus filhos. Se você é filho, aos seus pais. Se você é um profissional, você não vai conseguir desligar de alguma coisa que você deixou no trabalho. Entendeu? Então, com 15, 21 dias, você já começa a mergulhar efetivamente no caminho. E é impressionante, você mergulha de uma tal maneira que a sua cabeça racionalmente se desliga das preocupações e você começa a ser um peregrino, vamos dizer assim, um peregrino puro. Você acordou, você vai caminhar, você está preocupado com o que você vai comer, com a sua caminhada, com o seu corpo. Você começa a sentir se você está sentindo dores ou não. Você está preocupado com o que você vai comer, aonde você vai pousar. Você está assim, focado só no caminho. E aí, o caminho
te engloba, né? O caminho te cerca de uma tal maneira que você é só caminho. Não, Não, eu particularmente, eu até nos vídeos lá eu descrevo assim, que tem uma hora que eu tava caminhando, eu me sentia como se fosse eu o avatar de mim mesmo, assim, que eu tava andando, me vendo andando. Depois de mais de 20 dias, assim, que você fica você entra num transe quase, né? Os psicólogos falam de meditação ativa, né? E os preparadores físicos, os neurocientistas falam que é tal a produção de hormônios, endorfina e outros hormônios de bem-estar químicos, que você começa a funcionar de uma tal maneira, o seu metabolismo acelera, tanto que muita gente tem perda de peso significativa no caminho, né? Eu perdi 12 a 13 quilos no caminho. Eu voltei a ter o peso. Eu voltei a ter o peso de 19, 20 anos. Que foi maravilhoso, né? Eu de fato, perdi 4. Mas eu emagreci. Assim, deve ter ficado um pouco de massa magra. Eu colocava 4 dedos na calça, estava caindo. Baixou 2 números. Exato. E essa parte aí eu acho muito interessante você desenvolver um pouco mais, assim, dessas caminhadas longas, da parte do que o pessoal pode esperar, né, nesse tipo de atividade, assim, né? Você que nem você falou, tem gente que ia, você teve contato com gente que ia, só quer fazer parte física, tudo bem. Tem a parte espiritual, a parte religiosa, a parte... que mais, assim, que você acha interessante pontuar? O caminho de Santiago, como diz o nosso querido Jorge Cáceres, o André Castro, o famoso paralelo 42, né? Então, aquela faixa energética. Então, a Terra, nós somos seres vivos com uma ligação com a Terra, e a Terra conosco. A energia, essa energia atua em nós, né? O caminho de Santiago, ele foi, vamos dizer assim, ele foi assumido pelo cristianismo, pelo catolicismo, mas na verdade nós estamos falando aí de povos, de celtas e outros povos da região que já tinham essa caminhada do leste ao oeste, uma caminhada que terminava em Finisterrae, né, onde o sol se põe, onde o mistério do sol, né, para onde o sol se foi, né, e o que haverá depois após o mar, né? Será que existem outros mundos? Então, os povos celtas, os outros povos da região, os romanos, tinham esse mistério. Então, para quem diz que o caminho é exclusivamente católico ou cristão, não. Ele tem a representatividade, né? O Santiago tem toda a história, que eu particularmente respeito pela minha formação católica, eu tenho fé, eu realmente acredito, Ricardo, acredito que a urna de Santiago, a urna prateada ali embaixo do altar, ela contém os despojos de Santiago, Ricardo. Há várias teorias e teorias controversas. Então, essas energias também atuam nas pessoas. Então você imagina, Ricardo, a parte física, hormonal, né, hormônios, endorfina, caminhando todos os dias, oxigenando o corpo. Você vê natureza, conversa com gente do mundo todo, construções milenares, história, arte, o povo espanhol, que você conversa com o pessoal dos pueblos. Você imagina a riqueza disso, né? Você sendo surpreendido a cada dia com as surpresas do caminho, diariamente uma coisa nova. Então, seu cérebro sendo estimulado. Você imagina a transformação que é para uma pessoa. Por isso que você fica fascinado com o caminho e você fala, meu Deus do céu, eu quero voltar ao caminho, eu quero voltar a outros caminhos. Você imagina o fascínio que você,
nossos amigos peregrinos e peregrinas, que quando a gente se encontra, fala, e aí, qual que é o próximo caminho? Ah, o Via de la Plata, quero sair de Sevilha. Ah, eu quero sair de São Sebastião, caminho do norte. Ah, eu quero ir para Oviedo. Nossa, meu Deus do céu. Meu Deus. É fascinante, né? Quer voltar a ter aquela sensação de novo, né? Não é? Assim, já todo dia, né? Agora na pandemia nem sei mais assim, mas 500 pessoas começam o caminho todos os dias e vão numa mesma direção, lá do Oriente para o Ocidente, quer dizer, e cada um tem o seu propósito lá, mas estão peregrinando, né? Um propósito de peregrinação individual. Então só esse fato de estar esse povo todo andando todos os dias lá, um para frente e para trás lá, já é com um propósito, já é uma vibe enorme das pessoas mesmo que estão lá fazendo o caminho. As pessoas que estão percorrendo com você. Agora você imagina 1.100 anos. 1.100 anos de história. Você imagina até a questão espiritual. Ricardo, você imagina a questão espiritual. Para quem é espiritualista e, né, acredita nessa questão dos espíritos, você imagina o que tem de energia ali, enfim, né? Meu Deus. Também, ao longo do caminho, a gente vai fisicamente ficando desgastado, né? E daí a gente fica mais sensível. Chora mais fácil, dá risada mais fácil, fica mais... E os outros peregrinos também, a gente não sabe nada dos outros peregrinos, assim, se é um executivo, lá todo mundo tá com aquela roupa de refugiado lá. E daí ninguém sabe quem que é o outro lado, é um outro peregrino, né? Você olha lá, você rapidamente sabe que é um peregrino só pelas roupas de... Tá na cidade, você não sabe. Peregrino. Mas eu tive assim, por exemplo, tinha uma das cidades lá no Povo Pequeno, veio uma senhora de idade, né, comigo, e ela pediu autorização para me tocar, porque eu era peregrino, para receber a energia da proposta de peregrinação lá. Eu fiquei tão emocionado lá. Não, eu estava em Eunate. Eu cheguei em Eunate, eu cheguei lá umas 9h30, 15 para as 10, porque não abre... Quando eu percorri 2013, não abria tão cedo. E aí chegou um ônibus de alemães, que é assim, é muito comum, né? E aí eu tô ali no entorno da igreja, né? Mochila no chão, aí você pega, aí você começa a pegar a mochila, coloca a mochila, ajeita a mochila, o chapéu, o cajado, aí as pessoas descendo do ônibus assim, e te olhando e tal, e aí elas vêm falar com você. Quer dizer, existe uma aura, né? As pessoas olham pro peregrino e falam, meu Deus do céu, né? Porque o caminho de Santiago tem esse fascínio, né? É inegável, né? Existe um fascínio no mundo pelo caminho de Santiago. Como tem um fascínio em você percorrer os caminhos históricos em Israel, ou você ir a Roma, ou você ir para a Índia, você ir naquela cidade sagrada, Varanasi, que é assim, o ponto alto da peregrinação hindu, ou então você vai para Meca, né? Então esses pontos, né? Ou então Machu Picchu, ou então para o Egito, né? Então o fascínio pelo sagrado, pelo mistério, né? Ele faz parte da nossa experiência humana, né? Aqui a Sueli Campos, ela falou que teve uma peregrina oriental que lavou a mão dela. E ela ficou também bastante... assim, as pessoas têm uma... Eu acho que esse espírito, antes do caminho, você vê essa parte do espírito peregrino, assim, muito fraternal, né? As pessoas... É impossível estar lá no caminho, uma pessoa, sei lá, senta lá no caminho, já veio de trás, pergunta se está tudo bem, se precisa de alguma ajuda. Ela é capaz de dar os primeiros socorros dela, que depois não tem mais. Ela dá tudo que ela tiver, ela dá até o que pode, o que não pode. Assim, eu acho que as pessoas ficam muito mais fraternas, né? Assim, você sente isso no caminho, assim, muito essa proatividade de ajudar um ao outro, né? Um sentimento assim de até de gratidão, assim, né? Eu acho que a rotina do peregrino é uma rotina de gratidão, né? A gente depois de andar aquele autoflagelação lá de 20, 30 quilômetros lá no dia, lá, você chega morto lá no albergue. Cheguei! Graças a Deus. Aí você chega lá, toma um banho de 5 minutos, às vezes meio gelado,
Graças a Deus, tomei o banho, que bom. Aí você deita na cama, fica uma hora lá, dando uma horinha, fala, que bom que tem uma caminha aqui. Aí vai lá, come o menu peregrino, come até o prato, né? Tudo lá, tão fome que tá lá. Graças a Deus, toma o vinho, a garrafa inteira, dorme que nem uma pedra. Então, você tá... Não, mas aí você pensa nas ceias peregrinas dentro do albergue, né? Então, quer dizer, as ceias, você tem o pessoal que se ajuda na cozinha, depois um pessoal se ajuda lavando a louça, arrumando a mesa, entendeu? Aí você senta com um japonês, belga, um francês, um cubano, um coreano, um japonês, um americano. Teve, assim, em Estela, ali, né, depois de Pamplona, na Barra, na minha mesa tinha japonês, belga, francês, italiano, cubano, espanhol, e, poxa vida, a gente toma, aí você toma 2 taças de vinho, você já começa a fluir ali, maravilhoso. É muito. E ainda, depois, assim, mais recentemente, você voltou a fazer outros caminhos depois? Aí, em 2018, eu vou a Portugal, passo um tempo em Portugal, por questões de cidadania, documentação, e também verificar como seria viver por lá, como é o trabalho, como é o dia a dia. Aí eu parto para o caminho português, a partir de... Eu ia sair do Porto, na verdade encontrei o Vaz, que é nosso amigo em comum. Encontro o Vaz em Matosinhos, ele fala, Ricardo, vamos almoçar em Vila do Conde, a gente bate um papo e te deixa em Barcelos. Para você ver, a gente planeja, por isso que eu falo, planeje, mas não fique fixo, não fique engessado. Pode aparecer surpresa e deixa fluir, deixa rolar. Almocei com o Vaz, aí ele me deixou em Barcelos, começa em Barcelos. Caminho português é outra experiência, linda, fascinante também, muito, muito bonito, tal. Aí em Pontevedra, por indicação de uma amiga também, a Lucimar, ela me indica a variante espiritual. E eu começo a fazer a pesquisa da variante espiritual a partir de Pontevedra. E aí eu decido ir pela variante espiritual, que é um outro caminho. Também muito bonito, muito rico, né? Diferente, menos percorrido, belíssimo também, com muitas paisagens, com praia, com montanha, né? Então o caminho português com a variante espiritual a partir de Pontevedra. Também um caminho lindo, tem um monastério de Armenteira, que é visita imperdível. Um monastério... Deu o caminho? A variante espiritual são aproximadamente mais 4 dias. Total mais... do caminho, você fez o caminho português, deu quanto? Não, total foram, com Barcelos, foram 11 dias. Uhum. Foram 11 dias, isso, cerca de 11 dias. Isso. Ultimamente o caminho português está bem popular aqui do pessoal brasileiro, né? Porque é um caminho menor, é um caminho mais curto, para quem não tem tantos dias, é uma bela opção, né? Eu vejo sempre a Cecília dando orientação para o pessoal, tem bastante gente querendo ver o caminho português. Né? Agora, algo assim, um caminho que eu quero percorrer, que eu não percorri, é Santiago a Finisterre e Múrcia. Eu não percorri a pé, quer dizer, já é algo que está aí anotado para percorrer. Uhum. Então, só para o pessoal que está assistindo, a maioria, eu conheço muitos peregrinos que estão aqui, mas o pessoal só entender a minha conexão com o Ricardo Brivio, né? Assim, ele é da CAX bem anterior a mim, né? Mas assim, quando eu estava me preparando para o caminho, né? Teve toda a minha preparação lá. A primeira caminhada que eu fiz pela CAX, o Ricardo não só fez o alongamento lá depois, lá tudo, mas ele caminhou comigo lá atrás, lá no último. Teve muita paciência comigo, né? Então é uma coisa assim que eu nunca vou esquecer. Então, assim, essa gratidão lá que marcou para mim, que foi importante lá no começo da minha preparação, estava muito ruim. E nesse último fim de semana, quando a gente foi lá para
Joaquim Egídio, eu estava caminhando com uma peregrina novinha, tudo, e ela comentou isso aí, como é que tem o espírito do caminho, né, que vai passando quase de uma geração para outra, um peregrino ajudando o outro, né, a passar conhecimento, essas coisas, e facilitar para poder vir, né, então eu me emocionei com o comentário da peregrina, que estava também fazendo as primeiras caminhadas, se preparando para ir, né, e eu lembrei de você que estava lá na frente, lá, e que, assim, aquele dia estava começando, agora a gente está conseguindo ajudar um pouco, né, e que o espírito vai se renovando tempos a tempos, né? Mantém a tradição, né? Isso eu acho bastante bacana, né? Manter a tradição, né? E outra, assim, praticamente infalível. Todos têm histórias nos caminhos de pessoas que oferecem ajuda e são os anjos do caminho, né? Eu tive 2 anjos no caminho francês, o Christian e a Carla. Ele francês, motorista aposentado de caminhão, e ela uma querida que trabalha em hotelaria, né? Então foram queridíssimos, que me ajudaram nos momentos mais difíceis do caminho francês, né? Tantas histórias que a gente tem, né? Tem essas situações, a gente recebe às vezes ajuda de um outro peregrino e, sei lá, a gente às vezes sabe até imagina que nunca mais vai encontrar de novo e não tem como retribuir essa coisa que foi muito importante naquele momento, né? E às vezes, sei lá, você encontra de novo, você nem imagina que encontrar, né? Eu tive, quando eu tinha machucado o pé, eu me lembro que então teve uma senhora coreana lá, que era de idade, ela veio e me deu um amuletinho para mim, com sorte, né, para eu melhorar. E depois eles vieram para o Brasil. Daí, quando eles vieram para o Brasil aqui, eu fui para ela e mostrei assim, aquele amuletinho que você me deu, eu tenho até hoje. Então, aí ela ficou super feliz, assim, que parecia um gesto simples, né? Mas aqueles momentos de dificuldade ajudaram bastante, né? Assim, uma outra garota lá, brasileira, a Denise, lá, num outro parada, ela viu que eu estava ruim e falou assim, eu vou fazer reiki em você. Ela foi e fez reiki no meu pé e tal, eu nunca tinha feito reiki. Eu fiquei tão impressionado que depois, quando eu voltei para o Brasil, eu fui fazer curso de reiki. Hoje eu sou terapeuta reiki também. Tudo isso tudo influência do reiki. E eu sempre falo para ela, não, eu fiz reiki por causa de você. E assim, que você me ajudou e não sei o que lá. E falou assim, eu preciso, gostei muito e tal, né? E eu fui muito grato. E ela, não foi nada. Ela nem imaginava assim, o que ia acontecer daquilo depois, né? Muito bom, essas muito bom. Que, assim, que acho que são legais de ouvir dos peregrinos, né? Que mais, assim, que você... Eu acho legal a gente falar dos caminhos brasileiros, né? Sim. Caminhos brasileiros. O meu primeiro caminho completo, vamos dizer assim, um caminho da prece, né? Do Poli, né? Ali em Jacutinga. Foi um caminho em grupo. Caminho em grupo com a Zilene, a Andréa Prestes, do Caminhos pelo Mundo, Beto Muniz, a Sueli Cardoso, a Regina. Caminho de 3 dias. Caminho muito legal, muito bem estruturado. Recomendo muito esse caminho. Aí, o caminho de Cora Coralina, eu e o Beto Muniz em janeiro de 21. Janeiro 21. Não, esse eu vi. Todo o povo lá foi fazer o podcast lá. Não, esse foi o caminho de Inhaxica. Esse foi Inhaxica, que foi depois. O Cora Coralina, Goiás, caminho maravilhoso, assim, que está sendo melhor estruturado, mas um caminho, assim, difícil. É um Brasil que pouca gente conhece, né? A gente não conhece o Brasil profundo, né? Poucas pessoas conhecem. É bem capaz que nós conheçamos lugares fora do Brasil e o nosso Brasil aqui não tanto. E assim, eu recomendo o caminho de Cora Coralina. É duro, é difícil, mas tem lugares maravilhosos. A natureza lá é exuberante, rica, né? E a parte de hospedagem tranquila? Você tem que ligar com antecedência, você tem que ir em casa de pessoas, casas assim simples, né? Interior, fazenda, chácara, né? Casinhas, e também tem hostel.
E numa cidade maior, Pirenópolis eu recomendo, que é uma cidade parecida com Paraty ou Tiradentes, só que é em Goiás. Nossa, é lindo. Aí tem hotel, tem o Bispo, tem um lugar que chama Casarão do Bispo, uma casa histórica. Assim, Pirenópolis merece ficar mais um dia. Maravilhosa. Caminho de Cora vale a pena. Quantos dias lá? Caminho 15. 300 quilômetros. Até 14, dependendo do seu passo, mas é um caminho, olha, é difícil, viu? Tem que estar preparado. E o caminho de Inhaxica, aqui na Serra da Mantiqueira. Inhaxica, Beata Inhaxica, é um caminho 14, 15 dias para fazer com calma, né? Aí a sugestão é parar numa cidade chamada Cristina, ficar mais um dia. O caminho para mim também é difícil, porque é um terreno com muita aclive, né? Muita montanha. Mas é lindo, maravilhoso. Povo bom. Café, como você sabe, de primeira qualidade. Café, queijo, comida boa, feijão bom, arroz, feijão, carne, saladas, assim, doce. Em Minas Gerais o povo te acolhe, é uma beleza. Mas tudo ali, né? Deixa eu ver agora umas perguntas aqui do pessoal. Primeiro, que o povo aqui já organizou um grupo para ir fazer o caminho de Assis inspirando em você. Ó. Tem um grupinho aqui que já organizaram que eles vão fazer o caminho de Assis aqui, ó. Depois... Eu acredito. Posso fazer uma observação? Quando a gente percorreu em 2014... O Brivio já fez, vai levar o pessoal já em segurança para lá. Aqui, a Zi tá falando que tá na listinha aí para Cora Coralina. Eu pensava que você já tinha feito, Zi. Zi é a minha mentora aqui também, grande peregrina aqui. Eu pensava que você tinha feito, eu confundi com a minha xícara. Eu vi vocês na live lá, confundi o nome das... A Inhaxica é beata, está concorrendo para ser santa, e a Cora é poetisa, né? O pessoal que está na live lá quiser fazer uma pergunta agora especial aqui para o Brivio, por favor, escreve o que vocês gostariam que a gente perguntasse aqui, eu vou estar lendo aqui para vocês. E qual que é o seu sua próxima caminhada assim que você está preparando, gostaria de fazer? Olha, puxa vida, agora eu sou colaborador da CAX novamente, sou colaborador com a Zilene das caminhadas, né? Então nós temos aí caminhadas por vir aí em outubro, que é Pedra Bela, próximo de Bragança, e finalzinho de outubro teremos aí novidades ali em Minas Gerais, né? Não sei se eu posso dar spoiler aí, mas assim, engloba até Cristina. Falei, hein? Pronto, falei. Teremos novidades. Mas assim, fora assim, alguma outra caminhada longa? Você Ricardo, sonhos, olha, peregrino que não está pensando num caminho não é peregrino. Eu quero percorrer o caminho de Inhaxica de novo, sozinho. Eu quero sair só, porque eu quero assim ter uma experiência mais introspectiva. Tenho esse desejo, não sei quando. Tenho também o desejo de percorrer caminho das missões jesuíticas lá no sul, porque eu quero ver essa parte histórica das missões, que eu acho muito interessante. Lá no Uruguai, lá? Eu gosto. Eu quero até antes de percorrer Caravaggio. Para mim seria primeiro Missões, depois Caravaggio, também quero, né? Eu quero também Frei Galvão, que é aqui na Mantiqueira, que é um dos caminhos mais difíceis, que aí a Mantiqueira, assim, a Mantiqueira é a parte mais alta da Mantiqueira, que é assim, perto ali de Guaratinguetá, né? Dizem que é o caminho mais bonito do Brasil de montanha. É difícil, né? Puxado as caminhos. Tenho esse sonho também, viu?
O pessoal falou para a gente fazer boca de siri na programação da Cax aqui. Ah, boca de siri. Opa, então a nossa diretora de caminhadas pediu para não dar spoiler. Bom, Ricardo, a gente está caminhando para dar 1 hora. Eu queria que você fizesse um resumo assim, dessas ideias do Espírito Peregrino para fechamento, né, e agradecimentos para o pessoal. Né? Espírito Peregrino, vá para o caminho com expectativas baixas no que diz respeito a querer saber o que vai acontecer no seu dia a dia. Deixe a surpresa também te encontrar, né? Planeje, mas não fique rígido ao seu planejamento, porque no caminho você vai encontrar pessoas, novas situações, né? Tem aquele ditado que o peregrino agradece, né? E não exige, né? Lá você vai ter muitas lições de simplicidade, né? Você vai se surpreender com ajuda da onde você não imaginou que viria uma ajuda. E muitas vezes você vai ser o anjo que vai ajudar uma pessoa numa dificuldade, né? Acho que deixar fluir. Essa mensagem, o Espírito Peregrino. Né? Isso. Cada dia é um dia. Atento, né? Atento aos sinais. Fica atento, exato. Cada dia é um dia. Que nada acontece por acaso, né? Mas realmente... Nada, não. Acaso não existe. Cada dia é um dia especial e eu acho que nesse sentido que o caminho é bem... É uma terapia em movimento, né? De gratidão, né? Assim, realmente uma coisa muito especial. E... o Jorge tá... Jorge Cássio tá presente. Então. Um abraço, o meu caminho... Grande, Jorge. O meu caminho internacional próximo, assim, certamente eu quero começar o caminho aragonês, né? Pelo menos o trecho ali de Canfranc até Puente la Reina de Navarra, né? Então também, com certeza, esse caminho seria o primeiro. Porque é um caminho, são 7, 8 dias, mas assim, com as dicas do Jorge, tem que reservar 10, 11, porque... Você tem que fazer visitas especiais, pernoitar, entender? Não percorrer com tanta pressa, né? Com ansiedade, né? Não é de maneira nenhuma o que é indicado, né? Para percorrer o caminho. Maravilha. Bom, Ricardo, eu queria muito agradecer hoje, né? Você ter se predisposto a fazer essa live, né? A gente tem um propósito aí de estar colocando vários testemunhos de peregrinos veteranos, né? Como eu falei para você, eu sou muito grato lá tudo que você fez por mim, né? Então, influenciou bastante. Eu acho que uma pessoa bastante querida, bastante famosa. Já vi várias lives que você participa, né? Então, no meu canal ainda que é pequeno, né? Mas ajuda muito. Pedir para todo mundo, agradecer a todos que tiveram presente esse período todo. Um monte de peregrinos veteranos, muito queridos, né? E que tem muito a contribuir, né? Gostaria de, no futuro, estar trazendo cada um de vocês, né, para poder compartilhar essas experiências aí. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado os amigos e amigas que estão com a gente, né, assistiram essa live. É sempre uma alegria falar sobre o caminho, né, dividir experiência, recordar e viver, né. E os peregrinos estão sempre sonhando com novos caminhos, né? E esse sonho com novos caminhos é você ter um alimento para a vida, né? Para o seu dia a dia, né? É isso aí. Bom caminho. Bom caminho. Obrigado. Bom caminho. Obrigado, Ricardo. Tchau, gente. Boa noite. Beijo. Tchau. Agradeço muito a participação do Ricardo Brivio. Foi uma honra. Sigam ele pelo Instagram no canal Pan, Vino e Camino. Obrigado por assistirem ao vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrevam no canal, sigam nossas redes sociais e batam no sininho. Obrigado!